Então, até agora, nós vimos a importância da criatividade no desenvolvimento e na evolução da espécie humana. Nós vamos ver agora um pouquinho mais um assunto chamado inovação. Só que a inovação que nós vamos usar é a inovação centrada no ser humano. Vocês já devem ter percebido desde o início do curso que o nosso foco é resolução de problemas, mas resolução de problemas centrada no ser humano. Então, o que nós vamos mostrar agora é uma metodologia que está sendo muito utilizada. Ela não é nenhuma coisa muito complicada, nós não estamos preocupados com a gestão da inovação, com o processo, com engessar essa metodologia. O que nós queremos é despertá-los para entender a necessidade das pessoas e, a partir disso, a gente poder gerar soluções. Essa nossa metodologia que nós vamos abordar é uma metodologia que ela é baseada na colaboração. Nós vimos na outra aula que desde o Homo erectus nós colaborávamos, então nós temos que ter relações de confiança para poder colaborar. Ela também é uma cultura da empatia, né? Ou seja, a capacidade que a gente tem de se colocar no lugar da outra pessoa e tentar ver o mundo a partir dos olhos das outras pessoas. Também é uma cultura de ideias, né? Porque a criatividade é geração de muitas ideias. Então, como é que a gente consegue ter essa cultura de ideias? E uma cultura de protótipos. Os protótipos, eles são muito eficientes para a gente melhorar a comunicação. Dentro do grupo, que vocês se recordam que nós vimos que o grupo tem que ser diverso, formado por pessoas com graduações distintas e metodologias ou maneiras de abordar o problema diferentes, ou seja, essa diversidade é muito importante. Então, nós vamos tentar entender como é que o protótipo vira uma interface, ou tira as ideias da cabeça das pessoas, nós conseguimos tangibilizar as ideias e elas se comunicam melhor e se comunicam também muito bem com as pessoas para as quais nós estamos projetando. Então, alguns exemplos de inovação centrada no ser humano. As aplicações mais conhecidas que nós temos, quando a gente fala de inovação, as pessoas pensam em, normalmente, lançamento de produtos, né? Mas hoje em dia está se usando muito em serviços, em experiências, bancos, softwares, né? E não vamos esquecer que a educação também é um serviço, né? Então, a educação ela acaba se enquadrando um pouco dentro do serviço, em produtos, que é o que as pessoas mais conhecem. Os governos estão usando muito a inovação centrada no ser humano para poder co-criar as soluções para os seus cidadãos. Modelos de negócios novos estão sendo pensados porque as organizações continuam vendendo os produtos principais, mas elas às vezes encontram algumas oportunidades de negócio e decidem fazer modelos de negócios exclusivos para uma linha, para um segmento de clientes. A saúde é muito importante, cada vez mais complexa, vocês recordam que nós vimos o lixo, a saúde, a educação. O empreendedorismo, muito importante. Este momento no Brasil é um momento muito importante para o empreendedorismo, que, na minha opinião, é uma maneira da gente conseguir fechar esse gap que nós temos em relação à inovação. Ou seja, nós precisamos incentivar empreendedores, não só empreendedores de negócios, mas empreendedores sociais que gerem resultados positivos para a sociedade. Então, dessa maneira, trazendo o impacto social. Então, alguns exemplos dessa metodologia no mundo, né? Então, os serviços públicos estão sendo usados em grande escala nos Estados Unidos, no Reino Unido, na Dinamarca, os países escandinavos de uma maneira geral, Finlândia, em Seul, Hong Kong, Singapura. Então, nós temos, por exemplo, os Estados Unidos, o governo federal americano, ele está chamando os seus cidadãos para verificar, bom, o que eu posso fazer de serviço diferenciado para você? O governo municipal de Los Angeles, por exemplo, isso aqui é uma foto onde, não que o cidadão vai trazer a solução, mas ele vai mostrar quais são as necessidades dele. E através das necessidades a gente consegue as soluções. Esse é um caso brasileiro, Santa Catarina está se preocupando, eles estão abrindo 11 centros de inovação, para tentar entender as demandas do Estado, e tem fundações também muito importantes, fóruns e fundações. Então, no caso, tem essa iniciativa o Clinton Global Initiative, que está usando essa metodologia também. O nosso amigo Bill Gates, com a fundação dele, né, da Bill e Melinda Gates, também usando a metodologia. Nós temos esse caso do Tim Brown, que é uma das referências hoje em dia da empresa IDEO, ele já foi convidado diversas vezes para o World Economic Forum,
para tratar de como podemos resolver os problemas complexos. E a educação, né? A educação é muito importante. Então, essa metodologia que nós vamos falar, ela teve início em Stanford, né? A partir de um curso de engenharia, eles decidiram juntar a engenharia, que é um pensamento analítico, com um curso de artes, que é o pensamento intuitivo, para chegar nessa nova metodologia, e já está sendo usado em muitos locais hoje em dia no mundo. Tá? Empresas não poderiam deixar de usar. Aqui a gente tem um exemplo de uma grande empresa, a SAP, uma empresa muito grande, que tem uma dificuldade muito grande de mudar a cultura dela, mas ela está se preocupando hoje em dia, bom, como é que eu entendo as necessidades do meu cliente para poder desenvolver as soluções. Então eu queria mostrar alguns exemplos para vocês aqui de como é que a gente pode aplicar essa metodologia. Imaginem uma crise global que nós temos de água potável na África, né? Então, quando a gente faz uma pesquisa sobre os números, eles são assustadores, né? Mais de 1 bilhão de pessoas não têm acesso à água potável, 4 bilhões de casos de diarreia por ano e 1,8 milhões de óbitos. Então, numa lógica normal, a gente pensaria, bom, nós temos que ter mais estações de água potável para as pessoas terem acesso. Só que quando você vai no contexto para tentar entender o problema, você vai para a África, você percebe que as pessoas caminham muito. Então, elas são nômades e elas não têm como chegar num lugar que tem água potável. Então, a ideia foi, bom, observando as pessoas, o grupo de projetistas chegou à conclusão que a pessoa deveria carregar consigo o filtro. E a partir de vários protótipos, eles foram evoluindo até chegar nesse protótipo final, que é um protótipo que tem um custo mais ou menos de $8, e com isso eles conseguiram resolver os problemas de água potável. Esse filtro ele só não tira a salinização da água, de resto ele consegue filtrar totalmente a água, e já foram distribuídos mais de 23 milhões desses filtros na África. Um outro exemplo é um caso que aconteceu, foi com os alunos de Stanford também. Eles foram convidados, tem um curso lá que se chama Extreme Affordability, que é para países que têm renda com menos de $5 ao dia. Então passaram um desafio para ele, como é que podemos reduzir os índices de mortalidade infantil na Índia? 3 alunos olharam, fizeram um levantamento dos problemas e falaram, puxa vida, 1 milhão de bebês morrem já ao nascer, 98% acontece nos países subdesenvolvidos, e principal causa disso é a hipotermia. Então, ao invés deles pensarem na lógica normal, ok, vamos reduzir o custo de uma incubadora, que é algo em torno de $22, $23 mil, eles poderiam chegar, na melhor das hipóteses, a $18 mil, eles falaram, não, nós temos que entender. Então, eles foram para o Nepal, que é fronteira com a Índia, 3 alunos, e quando eles chegaram lá, eles concluíram que os hospitais e as incubadoras estavam vazios. Eles perguntaram para os médicos, por que não tem bebês aqui? E os médicos explicaram, porque as mães moram longe, as mães moram na área rural, nas áreas rurais. Elas levam 3 a 4 horas para chegar com os bebês, e nesse trajeto o bebê morria de hipotermia, mesmo a mãe carregando no colo. E aí eles foram fazendo sucessivos protótipos e pegaram uma ideia, se inspiraram num saco de dormir, pegaram um saco de dormir, fizeram uma fenda aqui atrás, colocaram uma placa de cera. Essa placa, você pode aquecer ela a 37 graus ou você pode esquentar com água. E ela tem uma inércia térmica que aguenta de 4 a 6 horas o transporte do bebê. E a mãe continua segurando o bebê e olhando, mantendo o contato visual com o bebê, que é muito importante e é um aspecto cultural. Por isso, quando a gente vai resolver um problema, não adianta a gente resolver de casa ou do escritório. A gente tem que ir no local e entender como é que as pessoas estão, quais são as necessidades das pessoas, o que elas estão sofrendo. Aqui é um outro caso da indústria farmacêutica, para a terceira idade. Como é que a gente consegue melhorar a comunicação com os idosos que têm dificuldade de ler os rótulos? Então, ao invés de ser rótulos cilíndricos, já houve uma melhoria com os rótulos planos, mas a última novidade que está se trabalhando agora nos Estados Unidos é através da biomimética, ou seja, a gente acaba se inspirando na natureza para ter grandes soluções. Nesse caso, essa embalagem, eles se inspiraram na banana
Então, quando chega no ponto de não poder mais usar, existe uma tinta especial na embalagem que ela começa a aparecer uma pigmentação e aí o idoso olha e fala, puxa vida, não posso mais usar e deixa de usar. Então, são soluções simples para problemas muito complexos. A ADO é um escritório dos Estados Unidos que trabalha muito com hospitais também. Os hospitais são ambientes muito difíceis, muito complexos, porque você não pode parar a dinâmica de uma emergência. Você não consegue chegar e falar, pessoal, nós vamos prototipar aqui uma solução, não tem como, né? Ou numa emergência ou numa UTI. Então, o que eles fazem? Eles criaram um ambiente separado para inovação, um escritório de inovação separado, e ele observa a dinâmica do hospital e traz soluções a partir de protótipos. Então, aqui a gente tem um caso, que é o caso da troca de enfermeiras, né? Na troca de enfermeiras, eles concluíram que a enfermeira, ela agrega valor, ou seja, ela traz benefício para o paciente quando ela está próxima ao paciente. E eles foram acompanhando, tem uma ferramenta que se usa de acompanhamento chamada shadowing, e os projetistas ficaram acompanhando as enfermeiras e perceberam que elas ficavam 20, 30, 40 minutos no posto de computador para ver a passagem, para analisar os prontuários. E aí eles desenvolveram uma solução muito simples com software, onde a enfermeira que vai sair faz a troca do turno na frente da enfermeira que está chegando e na frente do paciente. Isso é muito importante do ponto de vista humano, porque isso reduz a angústia das pessoas. Eu não sei se algum de vocês já ficou hospitalizado, algum parente hospitalizado. A pior coisa que tem é a gente não ter informação. E dessa maneira você consegue, o paciente acaba entendendo qual vai ser a rotina que ele vai passar na parte da tarde. Esse é um outro caso muito simples, mas também muito efetivo. O número de óbitos por problemas de administração errônea de remédios é muito alto no mundo inteiro. E nos Estados Unidos eles também acompanharam a dinâmica das enfermeiras, e eles chegaram a uma conclusão que uma enfermeira, do leito do paciente até chegar no computador para fazer a prescrição médica, ela podia ser interrompida mais de 20 vezes. E aí eles falaram, bom, vamos fazer uma solução muito simples, colocar uma faixa em torno da enfermeira, e todo mundo sabe no hospital que se aquela enfermeira estiver com aquela faixa, ela não pode ser interrompida. Então a gente está falando de soluções criativas, baratas, não precisa de grande tecnologia, mas que trazem um impacto muito grande para a sociedade. Esse é um outro caso de inovação tecnológica que foi muito premiado, né, de ressonância magnética. A General Electric ganhou muitos prêmios, a equipe de engenheiros e de designers foi muito premiada, porque ela consegue identificar em estágios mais anteriores o câncer nas pessoas. E a pessoa que foi premiada ganhou o prêmio por essa inovação tecnológica, ela foi fazer um curso de inovação centrada no ser humano. E quando ela voltou para a base dela nos Estados Unidos, ela foi visitar um hospital e falou, puxa vida, eu quero entender como é que o meu produto está impactando. E aí ele se deparou no hospital com uma criança que tinha que fazer um exame, uma criança com câncer, e estava com a mão dos pais, os pais tinham que liberar essa criança para ela entrar sozinha. E aí ele percebeu o que era se colocar no lugar da criança. Então, como é que é praticar a empatia colocando-se no lugar de uma criança? Imagina uma criança chegando no hospital, cheio de estranhos, todos sorridentes, mas são médicos, enfermeiras, que a criança não conhece. O cheiro do hospital é um cheiro muito intenso, que ninguém gosta, nem os adultos gostam. E a tecnologia é assustadora, porque ela é barulhenta e você não pode se mexer. Você tem que ser, e numa criança, no caso das crianças, as estatísticas mostram que até 96% das crianças tinham que ser sedadas, para ficar meia hora, 40 minutos para passar pelo teste. Então eles falaram, bom, como é que a gente faz a solução? Como é que a gente pode co-criar a solução? E aí eles chamaram crianças, chamaram enfermeiros, chamaram assistentes sociais, psicólogos, para fazer a jornada emocional da criança. Então eles acompanharam pais e crianças saindo de casa, né? Aqui está verde, eles estão indo para o hospital, a criança começa a ficar angustiada, aqui ela fica totalmente angustiada, chora, e aí ela vai ter que ser sedada, e depois ainda tem um resíduo muito grande do trauma que esse exame provoca. Não só na criança, até nos pais. Eles entrevistaram pais que tinham esquecido onde tinham parado o carro.
Então, bom, como é que a gente pode melhorar isso? E aí eles fizeram uma solução muito simples, uma solução lúdica, porque eles concluíram que as crianças, elas adoram, elas contribuem em atividades lúdicas, elas gostam de brincar. Então eles transformaram, sem mexer na tecnologia do aparelho, eles mexeram na experiência da criança. E todas as pessoas envolvidas, os enfermeiros, os médicos, brincam com as crianças e falam, olha, agora você vai passar por uma experiência, você vai entrar numa canoa e você não pode se mexer nessa canoa. Então a criança fica parada, quietinha, e apenas mudando o cheiro e pintando o ambiente, eles conseguiram reduzir de 96% para 2% a sedação nas crianças. Então, o que eu tinha para mostrar para vocês hoje era isso, e nós vamos dar sequência na próxima aula, tentando fazer um cruzamento entre o conceito de inovação e criatividade.